Lei 8.112. Paramos na seção 2 do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário família. Artigo 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos, para efeito de percepção do salário família, inciso 1, o cônjuge, o companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou, se estudante, até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Inciso 2, o menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e nas expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário família não está sujeito a qualquer título. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 deste artigo, o atestado somente produzirá efeito depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5. A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada à perícia oficial na forma definida em regulamento.
Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: inciso 1. Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor. Inciso 2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Inciso 3. Celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde organizadas na modalidade de autogestão que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador na forma do artigo 230. Inciso 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei 8666, de 21 de junho de 93 e demais normas pertinentes. Seção 5. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediato ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: inciso 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo
2 da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 217. São beneficiários das pensões. Aí foi tudo revogado aqui. O inciso 1 foi revogado, as alíneas. Aí, inciso 2. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia ou estabelecida judicialmente. Aí as alíneas foram revogadas. Inciso 3. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. Inciso 4. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. A linha A, seja menor de 21 anos. A linha B, seja inválido. A linha C, tenha deficiência grave. Ou a linha D, tenha deficiência intelectual ou mental. Inciso 5. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. E a linha 6. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 6. Parágrafo 2. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do servidor, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4. O parágrafo 4 foi vetado. Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Daí os parágrafos foram revogados. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não a contar da data. Inciso 1. Do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Inciso 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ou inciso 3, da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao beneficiário de pensão por morte exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 2 ou parágrafo 3 deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.
Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte. Inciso 1. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Inciso 2. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o beneficiário será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1. O seu falecimento. Inciso 2. A anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3. A cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido ou o afastamento da deficiência em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. Inciso 4. O implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão. Inciso 5. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6. A renúncia expressa. E, inciso 7. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217. A linha A. O decurso de 4 meses se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. A linha B. O decurso dos seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Número 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. Número 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. Número 3, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. Número 4, 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. Número 5, 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Número 6, vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação das referidas condições. Parágrafo 2. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na alínea B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3. Após o transcurso de pelo menos 3 anos, e desde que, neste período, se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer,
poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na alínea B do inciso 7 do caput, em ato do ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5. Na hipótese de o servidor falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1 deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Inciso 1 e 2, revogados. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189.